me ouvindo bem? Tá, né? Sim, Bom, graças a Deus. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Oremos. Pai amado, Pai santo, no nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos, Pai, nessa noite. Agradecer pelo teu infinito amor em nossas vidas. Pedir, Pai, para que nossos corações e mentes estejam voltados à tua palavra nesse momento. Também a mim, que vai transmitir essa mensagem, que o Senhor possa me usar apenas como teu instrumento, Senhor. Com teu Santo Espírito me guia nas palavras para edificar, Pai, a tua igreja, Pai, que aqui se reúne nesse momento. Em nome de teu Filho Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, como o Luiz já me apresentou, né? Meu nome é Glauber, né? Congrego aqui na Igreja de Cristo em Prazeres, aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? Bem próximo aqui do Recife. Se eu esticar o braço, eu já estou no Recife. E eu queria pedir para vocês abrirem para a gente fazer uma leitura no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Eu vou ler até o versículo 39. Hebreus capítulo 10, do 23 até o versículo 39. Diz assim: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, versículo 32. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa passagem de Hebreus, embora a gente não saiba quem escreveu o livro de Hebreus, ela faz um apelo à perseverança, a perseverar, a permanecer firme na esperança que nós professamos. E, de fato, nós estamos aqui hoje reunidos, mais um culto, na quarta-feira, professando essa esperança. E é importante vermos como ele fala no versículo 23 e 24, o que ele nos alerta, né? Ele fala: apeguemos-nos com firmeza a essa esperança. Ele também fala no versículo 24 a nos incentivar na prática de boas obras
e no amor. Ele também fala no decorrer do 25 de encorajar-nos uns aos outros. E justamente o autor de Hebreus ele está tratando sobre esse assunto por conta de um problema que estava existindo naqueles irmãos, que era o problema da desistência, da apostasia, né? E apostasia o que significa, né? É o desistir, é o desanimar, é o voltar atrás, é o abandonar a fé. E como ele fala no versículo 25, ele está dizendo: não nos deixemos nos reunir como igreja segundo o costume de alguns. Trazendo para a nossa realidade de hoje, sabemos que nós estamos limitados. Não podemos nos reunir presencialmente e, como cristãos, nós obedecemos às autoridades que determinaram esse decreto. Tanto para o estado aí da Bahia, como aqui agora em Pernambuco, a gente vai ter o lockdown a partir de amanhã. Quinta-feira começa, até dia 28. E, de fato, esses tempos de pandemia, eles restringem a gente de estar presencialmente nas reuniões. Nos limita de estarmos reunidos, de fato, né? Na comunhão, no apertar das mãos, no partir do pão, todos juntos reunidos, né? Como igreja, de forma presencial. E, de fato, desde o ano passado, né? Quando iniciou o período de quarentena, a gente pôde observar que alguns irmãos tiveram, infelizmente, abandono da fé. Infelizmente, ficaram pelo caminho. E isso é um problema que existe hoje e que precisamos dar atenção a isso, precisamos estar, de fato, reconhecendo que essa situação é algo arriscado para as nossas vidas, como também é um problema que é antigo, é um problema que já acontecia desde os primórdios, né, da igreja, como ele está retratando aqui no livro de Hebreus. E eu queria convidar vocês, eu vou citar algumas passagens que falam sobre alguns acontecimentos, né, no decorrer de alguns livros da Bíblia, e falam que irmãos, eles abandonaram a fé. Vou citar essas passagens só para referência. Você, se quiser anotar, pode anotar e depois ler. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, Paulo ele fala sobre Himeneu e Alexandre. Eles perderam a fé e a boa consciência. Eles abandonaram a fé e começaram a blasfemar a Deus. Também em Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, também tem o relato de Demas. Demas era um irmão que estava junto com Paulo em missão, e Paulo ele vai relatar na carta ao Timóteo que Demas o deixou. Ele amou mais o mundo do que a própria missão do evangelho e abandonou Paulo em plena missão. Então, outro exemplo de desistência da fé, de apostasia. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 4 a 7, também tem alguns discípulos que estavam caindo da graça, saindo da verdadeira fé em Jesus Cristo e voltando para a antiga lei, voltando à antiga prática do judaísmo. Eles foram justificados pela graça, foram lavados pelo sangue de Jesus, se converteram de fato, mas estavam retornando ao passado da antiga lei, estavam saindo da graça. E também, ainda em Gálatas, no capítulo 2, ele também tem um exemplo de Pedro e Barnabé. Veja que até os apóstolos tiveram seus momentos de fraqueza na fé. Pedro e Barnabé, eles tinham momentos em que eles estavam com os gentios, adotavam uma postura, e diante dos irmãos judeus, quando eles visitavam a congregação dos gentios, eles tinham uma outra postura, acepção de pessoas. E, de fato, essa atitude ela foi repreendida por Paulo, se nós lemos a carta de Gálatas. Então, isso não é uma novidade. Infelizmente, é algo que precisamos nos atentar. E voltando ao texto de Hebreus, ele vai falar sobre o pecar deliberadamente. No versículo 26 em diante, ele vai falar dos riscos de se fazer isso. E, de fato, uma pessoa que se afasta do convívio da fé, uma pessoa que se afasta verdadeiramente do Senhor, ele não se afasta de uma hora para outra. Isso é algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Isso é algo que, na verdade, é um reflexo de uma vida espiritual.
que não está firmada verdadeiramente no Senhor. E por isso precisamos dar toda a atenção e todo o cuidado a essa questão na nossa congregação e nas nossas vidas também. E como ele fala, há muitos motivos que podem provocar essa apostasia, podem provocar a desistência na fé. Não é apenas a questão que estamos vivendo atualmente, como a pandemia, as pressões por conta de desemprego, por conta das enfermidades, das dificuldades que nós vemos diariamente, né, na televisão, nos relatos de até pessoas próximas a nós, mas muitas outras dificuldades, como o ensino de falsos mestres, quando alguém passa a dar ouvido a isso e não à palavra verdadeira de Deus, a deturpação das escrituras, as perseguições também, as incredulidades, as desobediências, a dureza do coração, o esfriamento da fé, a falta de leitura, a falta de oração e tantas outras coisas. O inimigo que a todo momento está ao redor, como leão, como sabemos, né? A palavra nos adverte sobre isso, nos alerta, na verdade, para que tenhamos o cuidado de vigiar e orar. E, de fato, todas essas coisas podem contribuir, de alguma forma, para um cristão se afastar da fé. E mais especificamente aqui em Hebreus, no versículo 26, ele vai falar: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, de fato, era o que estava acontecendo com alguns irmãos, como a gente leu em Gálatas. Eles estavam abandonando a fé, voltando para o judaísmo, e outras situações que podem acontecer, e o que nos faz estar distante de Deus, antes mesmo de sermos cristãos, é o pecado. O pecado é algo que induz o homem a se afastar de Deus. E, de fato, se alguém peca deliberadamente, que é o pecado consentido, o pecado que você sabe que está pecando, de fato, não há como justificar essa pessoa, porque ele está saindo da graça. De fato, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos nossos defeitos, né? E em algum momento nós pecamos, na verdade todos os dias, né? E pela graça e misericórdia de Deus é que não somos consumidos, né? Pela graça e misericórdia de Deus é que ele nos apresenta dignos diante dele. Mas quando alguém peca deliberadamente é muito pior, porque nessa pessoa não existe justificação pelo sacrifício que Jesus fez na vida dela. E como ele continua no texto, versículo 28 em diante, ele vai comparar a antiga lei de Moisés com a nova, que é a graça, a nova aliança no Evangelho. De fato, a antiga lei ela tinha um procedimento. Por 2 ou 3 testemunhas que viam, comprovavam o seu pecado, você era punido no mesmo momento. E, de fato, isso parece ser chocante, né, para nós, na nossa atualidade hoje. Mas muito mais vigor tem a lei da graça, na qual vivemos. De fato, nós talvez não sejamos punidos imediatamente, mas só o fato de estarmos separados de Deus pelo pecado, só o fato de, porventura, morrermos sem estar na presença dele, isso pode trazer sérias consequências eternas para nossas vidas. E por isso que ele dá a seriedade a isso, a não deixar o convívio da igreja, a não abandonar a fé de jeito nenhum, mas se apegar com firmeza à esperança que professamos, a nos incentivar ao amor e às boas obras, a nos encorajar e a não deixar de se reunir. Nós não podemos nos reunir presencialmente, mas podemos estar nesse momento como estamos reunidos. Nós temos também outros motivos que podem ser citados, mas vou ficar apenas com esse e continuar a leitura do texto. No versículo 32, ele vai falar: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores
e permanentes. Se a gente comparar a nossa situação atual com a situação dos irmãos do primeiro século, a gente não tem ideia do quanto eles sofreram. O Império Romano, ele era opressor na igreja primitiva. Ele perseguia os irmãos, eles confiscavam bens, como ele fala aqui no texto de Hebreus. Imagine os soldados romanos entrarem em sua casa, retirarem tudo que você tem, você ficar sem nada. Então era muito sério a tribulação que aqueles irmãos passavam. Eles passavam fome, passavam perseguição, fugiam, eram açoitados por conta do evangelho e muitas vezes eram até levados para o Coliseu, né? Como sabemos no decorrer da história, né? O que aconteceu. Eram jogados aos leões, eram jogados às feras, né? E, de fato, esses irmãos, eles viveram tudo isso, porém eles permaneceram firmes, porque, como ele fala no versículo 34, no final, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E essa deve ser a nossa mentalidade, aquilo que devemos guardar em nosso coração. O, de fato, apegar com firmeza a essa esperança é ter a mente não nos problemas que nós vivemos hoje, que são muitos, nós sabemos disso, que acometem e ceifam vidas, né, diante dessa pandemia, perda de empregos, caos e muitas outras situações que acontecem e que já aconteciam muito antes da pandemia, mas a nossa mente e o nosso coração não deve focar nessas coisas, ao ponto de nos tirar do caminho do Senhor. E muitas vezes as pessoas dão tanta ênfase, tantas coisas, a gente liga a televisão, está passando sempre a mesma coisa, mesmo problema. As pessoas começam a ter uma visão tão diferente, começam a questionar onde está Deus nesse momento e acabam se afastando da fé. E não é a nosso caso. Isso não pode ser nosso caso. Devemos continuar firmes no Senhor, professando essa esperança. Permanecer firmes, tendo em mente que nós possuímos bens superiores, que aqui não é nosso lar, né? Se esperarmos que as coisas fiquem num mar de rosas nesse mundo, nós nunca vamos ser satisfeitos, nem nunca vamos ver de fato as coisas acontecerem de forma plena nesse mundo, mas sim a nossa plenitude está em Jesus, está na eternidade. Então, esse deve ser o nosso alvo, né? E nunca perder de vista esse alvo, que é o que muitas vezes acontece na vida de pessoas que apostatam da fé, que se afastam do evangelho. Então, no decorrer do texto, ele vai fazer de novo o pedido, né? A exortação, né? Por isso, no versículo 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá por fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então não podemos retroceder de maneira nenhuma. Como ele fala lá no versículo também 25, no final, ainda mais quando a gente vê que se aproxima o dia, e o dia aqui na Bíblia, eu estou utilizando a versão NVI, ele está com um D maiúsculo, que é justamente o dia do Senhor. Ou o dia que nós iremos ao encontro dele, deixarmos esse corpo, ou o dia que ele realmente voltar, que pode ser daqui a um segundo, enquanto eu falo aqui para vocês. A qualquer momento ele pode voltar. De fato, é nessa esperança que devemos confiar. Lembra que precisamos praticar, dar boas obras, e esse momento de pandemia, onde muitas vezes ficamos em casa, como igreja, nós precisamos continuar no serviço, continuar servindo a Deus. E de que forma? Nós temos esse acesso por meio do Zoom para continuar nossas reuniões. Nós temos como pegar o celular e ligar para um irmão, perguntar a ele como ele está, saber da vida dele, fazer uma devocional com ele. Podemos se juntar com os outros irmãos e saber de um irmão que está passando necessidade, continuar a benevolência. Porque como Jesus nos ensinou, né? A gente tem... Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Todo aquele que permanecer nele, dá fruto, esse sim. Vamos ler lá em João, capítulo 15. É justamente essa passagem que eu estou falando a vocês. Em João, capítulo 15, João Evangelho.
a partir do versículo 5, ele diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E de fato nós fazemos parte da videira. Nós estamos permanecendo firmes. E para isso precisamos dar fruto, porque o fruto, o frutificar, faz com que nós que nós somos galhos, sejamos limpos para que demos mais e mais frutos, como a palavra fala. Né? Isso vai nos ajudar a não ficar infrutíferos no reino. Isso vai nos ajudar a não ficar passivos e diante de um cenário como esse, não ficar deixando que as coisas externas, as dificuldades, as pressões do mundo, as nossas próprias fraquezas, façam que nosso olhar, o nosso foco se distancie de Deus, fazendo com que nós nos afastemos, né? Nos apostatemos da fé. Mas se colocamos nossas vidas no Senhor, frutificamos, participamos da obra, participamos, nos reunindo como igreja, estamos sempre edificando um ao outro, incentivando um ao outro, isso nunca irá acontecer conosco. De fato, é o que precisamos estar preparados sempre. E quando ele continua lá em Hebreus, só para concluir, ele fala, no versículo 39, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. De fato, nós não queremos ser dos que retrocedem e são destruídos, né? A gente quer ser salvo, a gente quer servir, a gente quer ganhar mais pessoas para Cristo, e mesmo diante dessa situação, a igreja ela precisa estar atuante, mesmo com a limitação da reunião presencial, que vai passar, se Deus permitir, isso logo vai passar, mas precisamos continuar o nosso serviço, precisamos alimentar nossa fé no nosso leito, na nossa residência, para continuar alicerçados e firmes com o foco nessa esperança que professamos, a esperança em Jesus. Quando dei essa mensagem aqui em Prazeres, certo dia, eu fiz uma comparação com um maratonista na nossa vida espiritual. O maratonista, ele se prepara a vida toda para correr uma maratona de 42, 50 quilômetros. E imagine você, um maratonista, se preparar a vida toda e percorrer 41 quilômetros e nos últimos 10 metros para ele cruzar a linha de chegada, ele desistir. Então, imagine o fracasso, né? Que seria para alguém fazer isso. E, de fato, nenhum faz isso, né? Ninguém faz isso. Eles podem estar no limite do corpo, mas eles querem atravessar a linha de chegada, e mesmo que for se arrastando. E assim devemos ser nós também, na nossa vida espiritual. Nos dedicar sempre, nos colocar, nos submeter à vontade de Deus, nos humilhar perante Ele, e pedir a Ele sempre forças, pedir a Ele para que Ele fortaleça a nossa fé diante das dificuldades, que Ele nos guie sempre, que seu Santo Espírito nos guie, para que sejamos esses, os que creem e são salvos, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém.